O que toda mulher deveria parar de aceitar. Neste vídeo, irei trazer 8 lições para uma vida mais leve. Existem coisas que mulheres aceitam por medo, culpa ou por acreditarem que é normal. Mas a verdade é que algumas atitudes nos impedem de crescer e de viver com mais paz. Hoje eu quero compartilhar alguma delas com vocês. Talvez uma dessas mensagens seja exatamente o que você precisa ouvir. Primeira coisa, para de aceitar ser a última prioridade. Você cuida de todo mundo, você resolve os problemas de todo mundo, mas quando chega na sua vez, você se deixa por último. Isso acontece muito, principalmente com mulheres que gostam de agradar todo mundo. Mas você também merece descanso, cuidado e atenção. Então, colocar-se em primeiro lugar, às vezes não é egoísmo, e sim necessidade. E assim, o meu dia a dia, eu vivo recebendo esporro da minha chefe, porque eu sou assim. Eu sempre agrado todo mundo, resolvo problemas de todo mundo, e às vezes minha vida tá um caos. Aí minha chefe fala: Débora, olha só, para, vai cuidar de você, vai ao banheiro, vai beber uma água, vai tomar um café, porque se deixar eu fico só resolvendo problema. E aí quando eu preciso que alguém resolva meus problemas, eu não consigo resolver. Eu resolvo o problema das pessoas, eu ajudo as pessoas, mas quando se trata da Débora, eu não consigo. Eu travo. E eu fico assim, caraca, eu dou conselho para as pessoas, eu ajudo as pessoas, e eu mesmo fico ali, ó, em Nárnia. Então, assim, que eu já anotei ali no meu caderninho e eu vou colocar em prática. E às vezes acaba também que eu vejo que não só comigo acontece isso. Eu trabalho com muitas mulheres e eu me deparo com essa situação e vejo que é hábito das mulheres. A alma ali, a estrutura corporal da mulher, ela foi criada, né? Ela foi gerada para ter esse autocuidado, né? Com o próximo, com o outro. Então, assim, acho que devido a isso, nós mulheres, a gente quer cuidar, a gente quer resolver. Tipo, eu reparo que as mulheres, elas são muito proativas. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente lava a cozinha, passa, a gente fala, a gente anota, a gente liga, a gente resolve problema, a gente pega uma coisa, pega outra, faz comida, cuida de filho. Então, assim, a mulher, ela não para. Ela tá sempre o tempo todo ali, ó, trabalhando, fazendo, resolvendo problema, isso e aquilo. Então, assim, pelo fato da gente, mulher, nós mulheres, a gente já se sobrecarrega naturalmente, então a gente acaba, né, aceitando e se anulando, né, deixando como prioridade zero. Eu vejo que minha mãe também é muito assim. A minha mãe, ela sempre priorizou a gente, né? Filhos, priorizava meu pai, priorizava a família, priorizava todo mundo. E ela sempre por último, acabou problemas de saúde, problemas que acarretaram e que, consequentemente, é com relação à sobrecarga. Porque ela sempre cuidou dos filhos, ela sempre cuidou do marido, ela cuidou da sogra, ela cuidou de todo mundo. E quando falava para cuidar de si, ela sempre se anulava. Falava, ah, não, depois eu vejo isso. Ah, não, depois eu vou no médico. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E eu vendo aquilo, eu cresci e eu comecei a ser assim. Agora, né, de tanto levar esporro da minha chefia e de outras pessoas também que convivem comigo, eu tô aprendendo essa lição de eu me colocar como prioridade e, claro, né, a gente vai ajudar o próximo, mas não deixa de ser prioridade. Coloque você sempre em primeiro lugar, priorize-se. Segunda coisa, pare de aceitar falta de respeito. Quem gosta de você respeita seus limites. Não aceite grosserias, humilhações, mentiras ou falta de consideração apenas porque você tem medo de perder alguém. O respeito sempre vem antes do amor. Então, às vezes, acontece muito da gente ter medo, ter receio de perder alguém, de falar para aquela pessoa que a pessoa ultrapassou teu limite, que a mente
falou algo que te magoou. E aí você tem medo de perder ela e você acaba aceitando tudo. E isso tira a sua paz. Então, a partir de hoje, promete pra você mesma que você não vai mais aceitar a falta de respeito. Porque além de tudo, a falta de respeito, ela com o tempo, ela acaba te corroendo por dentro ao ponto de você começar a aceitar qualquer coisa. E a gente não, nós mulheres não podemos mais aceitar qualquer coisa. Nós mulheres que trabalhamos, nos cuidamos, a gente tá sempre ali disposta a agradar as pessoas, a gente não pode aceitar mais falta de respeito. Eu tenho um exemplo disso, de muitas vezes eu aceitar a falta de respeito por questão da minha profissão, por questão também de familiar, de eu ter sido criada assim. Então, assim, hoje em dia mudou muito, né? Essa questão da gente poder se posicionar, da gente poder falar o que a gente pensa, da gente parar e dizer pra pessoa que ela faltou com respeito com você e que essa pessoa consiga compreender isso numa boa. Eu sei que pra gente mulher é muito difícil da gente conseguir ter essa, não essa atitude, mas ter essa facilidade de falar com as pessoas. Eu falo por mim porque eu não sei se vocês se parecem comigo ou se vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora, mas às vezes a gente, na situação de trabalho, a gente acaba não falando, a gente acaba não se posicionando justamente com medo da gente perder aquele emprego, com medo da pessoa achar que a gente tá se precipitando, que a gente tá exagerando. Então a gente acaba às vezes nos anulando, deixando aquilo acontecer, justamente porque a gente sabe que alguém pode pensar algo a mais de você pelo fato de você estar se posicionando. Então às vezes você acaba se silenciando, deixando aquela situação que te magoou, que te humilhou, que te deixou mal, que tirou sua paz, você acaba se anulando, não falando com ninguém, e aquilo te corrói, tira a sua paz. Então, a partir de hoje, fala pra você mesmo, se olha no espelho e fala: a partir de hoje, eu não vou deixar ninguém faltar com respeito comigo. Além de tudo, eu tenho limites, eu tenho respeito, então, assim, mesmo que eu tenha medo de perder aquele emprego, de perder aquela pessoa, eu irei dizer quando a pessoa passar do limite com você. Porque além de você ser sincera com a pessoa, você está sendo sincera com você mesmo. Essa facilidade de falar com as pessoas, eu falo por mim porque eu não sei se vocês se parecem comigo ou se vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora, mas às vezes a gente, na situação de trabalho, a gente acaba não falando, a gente acaba não se posicionando justamente com medo da gente perder aquele emprego, comentando que a gente... Então a gente acaba às vezes nos anulando, deixando aquilo acontecer, justamente porque a gente sabe que pensar algo a mais de você pelo fato de você estar se posicionando. Então às vezes você acaba se silenciando, deixando aquela situação que te magoou, que te humilhou, que te deixou mal, que tirou sua paz, você acaba se anulando, não falando com ninguém, e aquilo te corrói, tira a sua paz. Então, a partir de hoje, fala pra você mesmo, se olha no espelho e fala: a partir de hoje, eu não vou deixar ninguém faltar com respeito comigo. Além de tudo, eu tenho limites, eu tenho respeito, então, assim, não tenha medo de perder aquele emprego, de perder aquela pessoa, eu irei dizer quando a pessoa passar do limite com você. Porque além de você ser sincera com a pessoa, você está sendo sincera com você mesmo. Coisa, para de se comparar com outras mulheres. A internet, ela faz parecer que todo mundo tem uma vida perfeita, mas ninguém publica os dias difíceis,
os dias fracassados, as inseguranças. Enquanto você compara os seus bastidores da sua vida com a vitrine de outra pessoa, acaba esquecendo de valorizar a sua própria caminhada. Então, às vezes, a gente, mesmo tendo conquistado tudo aquilo que a gente desejou, que a gente queria alcançar, a gente nunca está satisfeito. Nós, mulheres, então, nós nunca estamos satisfeitas. Seja porque a gente conseguiu o emprego que a gente queria, dos sonhos, e aí, quando a gente tá no emprego, a gente vê uma outra pessoa melhor e a gente fala, caramba, poxa, por que eu não tô naquela posição? Então a gente acaba se comparando, seja talvez por um cabelo, por uma roupa, por um relacionamento. Nós mulheres, a gente se compara muito, muito. E isso acaba deixando a gente insegura e fazendo com que a gente se desmotive, porque a comparação, ela sempre vai ter. A gente tem que evitar de deixar aquilo nos dominar. Porque quando a gente deixa a comparação nos dominar, a gente acaba perdendo a nossa essência, aquilo tira a nossa paz, a gente fica insegura, a gente fica desmotivada, a gente acaba não se amando mais, isso acaba caminhando, né, para o início de uma depressão, porque você já não quer fazer mais nada, você já vai sempre se ver pior do que a outra pessoa, o corpo da outra pessoa vai ser sempre melhor do que o seu, a questão financeira também, a questão do relacionamento também, e aí vai virando uma bola de neve quando você vai ver, se depara na vida de fracassos. Então, a gente também tem que aprender, nós mulheres temos que aprender a não deixar isso tirar a nossa paz. Quarta situação, parar de pedir desculpas por tudo. Muitas mulheres, elas têm o hábito de pedir desculpa até quando elas não estão erradas. Desculpa por incomodar, desculpa por perguntar, desculpa por existir. Então, assim, até as desculpas, troque o pedido de desculpa por mais confiança. Você tem o direito de ocupar o espaço, de falar e de se expressar e de expressar a sua opinião. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu também tô aprendendo, porque são assim mais rígida, uma criação mais doutrinada, a gente acaba passando, né, por situações que com o tempo você acha que aquilo é normal. Então, assim, eu às vezes eu me deparava com situação que eu tava certa e mesmo assim eu acabava pedindo desculpa pra pessoa, porque na minha cabeça, mesmo que eu estivesse errada, eu teria que pedir desculpa justamente para me conseguir. Eu pedindo desculpa, eu seria aceita, eu seria incluída naquele grupo, naquela família, naquela amizade. Vocês tiveram uma criação parecida com a minha, mas eu lembro, né, que minha mãe, ela, às vezes a gente tava no meio de adultos, né, e aí quando eu tinha que me intrometer em alguma conversa, eu tinha que pedir desculpa. Desculpa por perguntar, mas, a senhora é filha de ciclano, então assim, a minha criação, ela foi muito doutrinada e essa doutrina era tão grande que hoje em dia eu tenho uma dificuldade enorme de viver essas lições que eu tô citando para vocês. E até pouco tempo eu tinha essa mania de, no meu trabalho então, eu falava, desculpa incomodar, mas você poderia me ajudar? Então, assim, às vezes não é nem um incômodo, mas pelo fato de você já ter uma doutrina, de você já ter uma criação que te exigia pedir desculpa, que você cresceu assim, então você acha que aquilo é normal. E eu simplesmente vivia dessa forma, nunca me senti incomodada, inclusive eu achava até errado quem não pedia desculpa, mas hoje em dia, né, eu estudando, eu não tenho necessidade de pedir desculpa por algo que eu nem fiz. Então, nós estamos aprendendo juntas e eu tenho certeza que nós mulheres vamos, né, conseguir superar todas essas lições e ficarmos em paz. Ficarmos em paz quando a gente não pedir desculpa por incomodar, quando a gente não pedir desculpa por perguntar,
Então, assim, a gente, mesmo que não iremos falar mais essa palavrinha, desculpa por perguntar, desculpa por incomodar, mas iremos ter essa paz. Nós mulheres, nós merecemos ter essa paz. Parar de viver para agradar os outros. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E tem aquele ditado, né? Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós para agradar as pessoas, né? A gente não vai conseguir agradar. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém para te criticar. Vai te criticar você fazendo ou você não fazendo. As pessoas vão criticar. Então sempre faça escolhas que façam sentido para você e não para as expectativas das outras pessoas. Então, se algo vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, vai ser bom para o seu futuro, para os seus objetivos, faça. Faça sabendo que as pessoas vão te criticar. E se você não fizer, vai aparecer uma outra coisa que elas vão te criticar do mesmo jeito. Então, fazendo ou não fazendo, você vai receber crítica. Então, a crítica que seja por algo que você esteja fazendo para te fazer bem. Então, que as pessoas critiquem, que critiquem por algo que é para você. Não vou botar essa roupa porque fulano vai me criticar porque minha roupa tá indecente. Vão te criticar de qualquer jeito. Seja você com uma saia lá no pé, seja você com um short curto, então vão te criticar. Se você se arruma, se você é vaidosa, vão te criticar. Vão te criticar ou às vezes pelo fato de não conseguir se arrumar da forma que você se arruma e aí ela se incomoda, ela te critica. Pelo fato dela não se arrumar como você, ela vai te criticar. Então, assim, a crítica ela vai vir. Seja uma crítica boa, seja uma crítica ruim. Estar com as críticas e absorver apenas críticas que são positivas. Críticas negativas, entra aqui, sai aqui e vida que segue. Não dá bola. Porque, como eu falei, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão criticar. A pessoa que gosta de se cuidar é pior ainda. Porque é aí que as pessoas criticam. As pessoas, elas se incomodam, elas acham defeito. Elas querem estar sempre uma coisa para te frustrar, para te xoxar, para te desanimar, mas não deixa isso te afetar. Esta coisa, parar de aceitar menos do que você merece. Às vezes aceitamos migalhas porque acreditamos que é melhor do que ficar sozinha. Mas amor, amizade e respeito não devem ser mendigados. Quem quer estar na sua vida vai demonstrar isso. Então, assim, não aceite 1%. Vocês têm que aceitar aquilo que está no seu alcance. Então, assim, se você se doa 100%, você tem que receber 100%. Então, não aceitem migalhas. Não aceitem migalhas de amizade, não aceitem migalhas de relacionamento, não aceitem migalhas de companheirismo, porque se você se doa ao máximo, não aceite migalhas, porque amor, amizade e respeito não se devem ser mendigados. As mulheres acabam se submetendo a migalhas pelo fato de ter medo de ficarem sozinhas. Então, assim, vocês nunca vão ficar sozinhas. Sempre vai ter alguém que vai aparecer, que vai te completar, que vai te compreender, que vai te respeitar da forma que você merece. Então, às vezes, a gente acaba perdendo nosso tempo com quem não merece por medo. E isso é normal, porque o medo do novo, o medo da transformação, da mudança, ele sempre vai existir. Só que nós temos que vencer o medo, justamente porque se a gente está perdendo tempo com quem só dá o mínimo, a gente está deixando de conhecer a pessoa que quer te dar e quer te oferecer o máximo. Então, assim, quebra essa mística, esse paradigma aí de que, eu vou ficar sozinha. Não, você não vai ficar sozinha. Você pode ficar sozinha por um tempo para você aprender a se amar, porque isso também é importante. Amor próprio. Aprenda a se amar em primeiro lugar, aprenda a se aceitar e depois que você estiver se amando, se aceitando e vendo você em primeiro lugar de tudo, aí sim você vai estar preparada para receber o amor da sua vida, para receber uma amizade verdadeira. Então, assim, o respeito ele começa interno. Então, você se dá o respeito para você receber o respeito. Então, bota uma coisa na sua cabeça: vocês não vão ficar sozinha.
não vou ficar sozinha. Essa teoria de ficar sozinha, vou aceitar porque eu vou ficar sozinha, eu já tenho filho, ninguém vai me querer. Não existe mais isso. No século que nós estamos vivendo, não existe mais isso. Só fica solteiro e sozinho quem quer. Realmente, Débora, tá difícil. Realmente, tá difícil. Tá difícil você arrumar uma pessoa que queira somar com você, que queira um relacionamento com respeito, responsabilidade. Tá muito difícil, porém não é impossível. Do mesmo jeito que tem você, mulher guerreira, batalhadora, que se dá o respeito, existe um homem também batalhador, guerreiro, que se dá o respeito também. Então, assim, basta dar tempo ao tempo, acreditar que é possível, que você vai conseguir ter uma pessoa que seja recíproca contigo. E você para de receber migalha para você começar a receber ouro, começar a receber diamante, começar a receber valor e pessoas que estejam no seu nível. Última coisa, parar de acreditar que você precisa ser perfeita. A perfeição, ela não existe. Você precisa ter o corpo perfeito, você não precisa ter a carreira perfeita, você não precisa ter a vida perfeita para ser feliz. O importante é você evoluir pouco a cada dia. Então, assim, a gente nunca vai ter a vida perfeita. O que eu pude perceber? Eu sou concursada e quando eu morava com meus pais, eu tinha essa ideia na minha cabeça. Eu ficava assim, eu quero passar no concurso, que no concurso eu vou ter uma vida perfeita, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu dinheiro, eu vou ter minha família, eu vou ter tudo perfeito. E aí, com o tempo, você vê que não é assim. Estudei, passei no concurso, chegou lá, é outra realidade. A vida que a gente vive é uma outra vida. Então, assim, a gente esquece que essa perfeição, ela não existe. Então, a gente acaba criando uma fantasia, uma imaginação na nossa cabeça. E depois que a gente está dentro dessa imaginação, que a gente consegue aquilo que a gente tanto almejou, que a gente tanto sonhou, a gente vê que aquela perfeição, ela se acaba. E aí você enxerga a realidade, entendeu? É igual relacionamento. Nos primeiros meses você vê a pessoa, o amor da sua vida, o príncipe encantado. Mas depois, com o tempo, você vai conhecendo quem é a pessoa e você vai vendo que aquele encanto, ele acaba. Então, há 6 meses que você conhece alguém, você tá encantado, tá vivendo o relacionamento perfeito. Mas com o tempo, com o dia a dia, com a convivência, você vai vendo que aquilo vai se perdendo. Tem relacionamentos que são duradouros, ao qual o casal, eles conseguem manter aquele encanto por mais tempo. Mas isso não quer dizer que todos os relacionamentos são assim. Então, assim, coisas perfeitas, elas não existem, igual o corpo perfeito. Às vezes a pessoa vai lá, se submete a uma cirurgia que modifica todo o corpo, né? No intuito de você querer um corpo perfeito. Só que aí você, ao invés de você investir num médico bom, numa clínica boa, num hospital de qualidade, você vai num médico da esquina que você nem conhece, não sabe nem se o cara é médico mesmo, porque hoje em dia é difícil de você conseguir acreditar 100% em alguém, né? Então tu tem que estudar sobre o lugar, pesquisar bem, ver se realmente é aquilo. Então, assim, aí tu vai aquele valor para fazer a cirurgia, aí o cara vai te leva pro caixão. Por quê? Porque você está em busca do corpo perfeito. Então, às vezes você tinha tudo, tinha uma vida perfeita, o corpo era só fazer uma dieta, entrar na academia, ou simplesmente dava para fazer uma cirurgia, porque eu também não sou contra essa questão de cirurgia. Legal, a mulher que se cuida. Só que se cuidar com cautela, né, gente? Ter amor à sua vida e não entregar a sua vida na mão de qualquer pessoa. E porque a gente não é gato, né? A gente não tem 7 vidas, então a gente tem que saber aonde a gente tá colocando o nosso corpo, a nossa vida na mão daquela pessoa, né? Do vídeo daquela menina, né? Que jogaram ela lá do penhasco, né? Então, assim, não coloca a sua vida na mão de terceiros. Oitava coisa, parar de ter medo de recomeçar. Às vezes o medo, ele faz a gente permanecer em lugares que não faz mais sentido pra gente. O medo de recomeçar é grande, mas permanecer infeliz é pior, porque custa muito mais caro. Então, assim, seres humanos, a gente tem medo do recomeço, a gente tem medo do novo,
a gente tem medo da mudança. É melhor a gente encarar esse medo, a gente sair da zona de conforto e recomeçar para ser feliz, do que a gente ficar na zona de conforto e ficar infeliz por anos, anos, anos e anos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Não tenha medo de recomeçar. Seja por relacionamentos duradouros, seja por conforto. Às vezes você tá naquele trabalho que você recebe pouco, só que você já tá acostumado com o chefe, já tá acostumado com os funcionários, tá acostumado com a rotina. Mas se você merece mais, vale a pena o recomeço. Vale a pena você tentar ir atrás de algo que vai te pagar melhor, que vai te reconhecer, que você vai ser um profissional de excelência. A mesma coisa eu falo para relacionamento. Às vezes você tá no relacionamento de 8 anos, de 10 anos, de 5 anos. Você pensa assim, poxa, mas eu já tô tanto tempo nesse relacionamento. Como que eu vou sair dele? Como que eu vou recomeçar? Poxa, e se eu separar e ficar sozinha? Juntas, né? Mas pra quem tem fé e pra quem acredita em Deus, uma hora as coisas vão se resolver. Então basta você também se dar a oportunidade. Se você tá num lugar que você é infeliz, que você não se sente bem, que você já não se vê mais ali, aos poucos você vai se desapegando, vai saindo de fininho, até você seguir a sua vida. Porque mesmo que leve tempo para você sair dessa zona de conforto, para você sair dessa situação, pode levar um mês, pode levar uma semana, pode ser que leve anos, mas você tem que colocar na sua cabeça se é aquilo que te incomoda, se é aquilo que te faz infeliz, se é aquilo que realmente você não quer para sua vida. Se você continuar aceitando aquilo que você não mais vê mais, aquele ambiente que você não se vê mais, aquilo vai te adoecer. Porque você vai, toda vez que você estiver naquela situação, você vai estar infeliz, você vai estar triste, você vai estar desmotivada e você não vai estar mais se enxergando ali. Você vai, é um bloqueio. Com o tempo você vai se bloqueando, você vai vendo, caramba, eu já não me vejo mais nessa situação, eu já não me vejo mais nesse trabalho, eu já não me vejo mais nesse relacionamento. Então, assim, a sua mente, o seu cérebro, ele vai começar a te sabotar, entendeu? Te sabotar que o recomeço dói. Eu sei que a mudança dá medo, traz medo, só que toda vez que você sentir aquele medo, você coloca na sua cabeça: eu não me vejo mais nesse lugar, eu mereço mais, eu me vejo em outra situação, eu já não consigo mais estar nesse lugar que me faz mal. Eu sei que todo esse tempo que eu tô perdendo lá na frente vai custar mais caro. Porque assim, gente, a única coisa que a gente não consegue comprar é o tempo. Então assim, o tempo a gente não consegue comprar. Se a gente não consegue comprar o tempo, então mude enquanto você ainda tem tempo, enquanto você ainda é jovem, bem de saúde, que tá plena, que consegue trabalhar, que consegue lutar pelas suas coisas. Então assim, enquanto você consegue, que você tem força, que você tá bem de saúde, que você consegue lutar pelas suas coisas, não perca mais tempo por algo que vai apagar o seu brilho. Então pense assim, eu sou uma pessoa que eu tenho meu brilho natural. Então se aquilo começa a te ofuscar, meu amor, já sabe que isso tá totalmente errado. E é aí que você acorda e pensa assim, calma, peraí, tá ofuscando meu brilho? Será que eu devo estar aqui? Será que realmente é isso que eu quero pra minha vida?
Então, quando tu começa a se perguntar muito, é porque alguma coisa está errada. Então, se aparecem muitas perguntas, é porque alguma coisa está errada. E aí, o que eu tenho para te dizer é você seguir a sua vida e correr atrás daquilo que vai te fazer bem. Como mulher, como profissional, como pessoa, como ser humano. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de uma coisa. Você merece respeito. Você merece paz e uma vida que não precisa se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Deixa bem aqui nos comentários qual dessas atitudes que vocês pararam de aceitar. E esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe com outra mulher que também precisa ouvir essa mensagem. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. De todas essas atitudes, eu vou parar todas elas. Então, se eu vou parar, deixem aí no comentário qual vocês vão parar. Se vocês não ativaram o sininho, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Beijo, até a próxima.